candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. A caminhada nesta rua, no centro da cidade, ia ser cancelada por motivo de segurança. O Adélio Bispo já vinha acompanhando, monitorando, filmando, fotografando, seguindo o presidente e seus filhos. A rua estava lotada de pessoas, militantes, simpatizantes, aglomerados. Os policiais falaram para ele: Jair, não vá, não vá. A gente não vai conseguir garantir sua segurança. E nesse momento que a gente viu o Adélio, e as pessoas começavam a gritar assim: vai morrer, vai morrer. Foi encontrado com o Adélio algumas coisas muito intrigantes que vão fazer sentido depois de um bom tempo de investigação. Veio uma determinação aqui do hospital que não é para nós irmos para Juiz de Fora, nem eu nem você. Adélio Bispo não tinha relação com os advogados que chegaram rapidamente a Juiz de Fora. Saíram de um jatinho fretado. O que já chama a atenção é que eles estavam prontos para o serviço, ou seja, eles já sabiam de alguma coisa. Havia várias teorias de conspiração. Para o crime ser premeditado, alguém tinha que ter acesso à agenda dele. Uma lesão por material perfuro-cortante na região do abdômen. O atacou com uma faca. Então a facada, com aquele perfil escolhido a dedo, era exatamente parte do ardil da estratégia para dizer que era um descontente qualquer, um maluco qualquer que agiu sozinho. Mentira. Isso é uma quadrilha, isso é uma gangue, vamos dizer assim. É uma teia de coincidência tão grande que é difícil você não ser levado a crer que da forma como tudo se encaixa, não houve premeditação. Mas não para proteger Adélio, para proteger quem está por trás de Adélio, os mandantes do Adélio. Eu acredito naquilo que um ministro disse. Trata-se de um lobo solitário. A possibilidade de uma relação do PCC com a facada em Jair Bolsonaro. Nós estamos falando de um atentado terrorista para matar o presidente do Brasil. Isso é uma ameaça ao Brasil, à democracia. É uma facada a 57 milhões de pessoas que votaram em Jair Bolsonaro. Meu nome é Roberta Lopes, sou jornalista regulamentada e coordenadora do Direito a Minas em Juiz de Fora. Então, dado essa militância muito acentuada de defesa do nome do presidente, já trazendo o nome do presidente na época ainda do Fora Dilma, a gente conseguiu ali uma grande proximidade com aliados do presidente e até mesmo com o próprio presidente. Então, o evento do dia 6 de setembro foi muito peculiar. O evento seria para ser no dia 6 de agosto. O presidente iria a Juiz de Fora para fazer o lançamento do então candidato ao Senado pelo PSL, que seria o Aloysio Vasconcelos. Ele era presidente, ele é ainda presidente da Associação Comercial lá em Juiz de Fora. Mas às vésperas desse evento, o Aloysio desistiu por motivos pessoais e familiares. Então, essa agenda ficou em aberto. Não demorou muito tempo, logo no final do mês de agosto a gente foi contactado e essa data já tinha recebido uma nova determinação e passaria a ser no dia 6 de setembro. Logo no dia 1º de setembro a gente já iniciou as divulgações e as mobilizações. Então nós trabalhamos com movimentos de rua, fazendo chamamentos, com panfletos. E o fato muito curioso é que logo depois de todo esse, vamos dizer assim, atentado ao presidente, a Polícia Federal nos procurou e disse que o Adélio tinha fotos e imagens de todo o trabalho que a gente vinha realizando na divulgação. Então tinha fotos até inclusive dos outdoor que a gente tinha espalhado pela cidade, né? Então, ou seja, ele já estava acompanhando todo esse processo desde lá de trás, lá de agosto, né? E depois foi-se saber que o Adélio já estava na cidade ainda em agosto para aquele primeiro evento.
Sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada da série Investigação Paralela. Acredito que a grande maioria que está nos assistindo já sabe o que aconteceu. Esse episódio deveria ter ido ao ar 24 de outubro. Porém, o Partido dos Trabalhadores entrou com um pedido no TSE, solicitando que não fosse divulgado até o final do segundo turno, alegando que poderia interferir nas eleições. O TSE acabou acatando o pedido do PT, a Brasil Paralelo entrou com recurso, mas ele foi negado. Então estamos aqui hoje para exibir o documentário que foi censurado antes da sua exibição. O Partido dos Trabalhadores não teve acesso ao documentário antes de fazer o pedido. E o TSE também não nos consultou sobre nenhum tipo de conteúdo que seria apresentado aqui antes de proferir a sua decisão. E vou ser bem honesto com vocês, pessoal, já vou adiantar alguma coisa aqui. Eu não achei nenhum tipo de ligação do partido ou membros do partido com a conspiração para a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro. Mas então se não foi o PT, quem foi? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Nós vamos trazer novas evidências, fatos inéditos. Eu acho que o que está na segunda teoria, bem, que ninguém espera. Então vamos começar a nossa última história dessa temporada. 6 de setembro de 2018. Juiz de Fora, Minas Gerais. Faltavam 26 dias para a eleição presidencial de 2018. Os candidatos que lideravam as pesquisas de intenção de voto eram Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Decisivo para as eleições, o estado de Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, representando pouco mais de 10% dos eleitores brasileiros. Sendo a quarta cidade mais populosa do estado, Juiz de Fora já foi apelidada de Manchester Mineira, por ninguém menos que Rui Barbosa em um discurso proferido em 1910. O então deputado federal e candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro, estava na cidade para cumprir uma agenda de campanha. Para esses compromissos públicos, os candidatos contam com um destacamento de agentes da Polícia Federal para dar apoio e fazer a sua segurança. Ao todo, 15 policiais federais estavam na primeira célula. Além destes, seguranças privados e autoridades locais também são convocados para o serviço. Pessoal, a ideia original desse documentário era trazer 7 dos 15 policiais que estavam na primeira célula, ali fazendo a segurança do Jair Bolsonaro naquele dia. Nós oficiamos então a Polícia Federal para pedir a liberação desses seguranças, só que a Polícia Federal acabou negando o nosso pedido, então nós não vamos ter aí os 7 policiais, que estavam lá naquele dia. Mas eu consegui, como uma alternativa, um segurança privado que também estava lá e vai nos ajudar a esclarecer essa história. Eu sou Eduardo Bosa, trabalho na área de segurança em dignatários, VIPs, autoridades. A gente tem um grupo tático na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. E nisso a gente foi convocado nesse grupo para a gente dar o suporte a eles lá. Jair Bolsonaro e sua comitiva se deslocam de carro de sua casa no Rio de Janeiro até Juiz de Fora. Além da equipe de segurança, seu filho Carlos Bolsonaro e o presidente do partido, Gustavo Bebiano, acompanharam o presidente nessa viagem. Ao chegarem na cidade, se dirigem diretamente até o Hospital da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer, onde Bolsonaro deu um discurso e respondeu perguntas dos jornalistas. O próximo evento da campanha seria um almoço no Trade Hotel, a convite de comerciantes e empresários da cidade. Adélio Bispo acompanhava a movimentação no hotel, fazendo registros com o seu próprio celular. O presidente Bolsonaro, ele estava bem nervoso nesse dia. Ele estava, assim, com uma aparência preocupada, cansado. Ali no hotel, era para ele almoçar ali com os empresários. Mas, como eu disse, ele não parecia muito bem. O almoço foi num restaurante próximo ali, chama Assunta. E, nesse momento, nesse restaurante, foi feita uma mini reunião onde a gente tratou de algumas mudanças que seriam necessárias nessa agenda. Essas mudanças elas foram assim, explícitas pelo próprio chefe da segurança da Polícia Federal, que veio com o presidente Bolsonaro de Brasília. Ele identificou alguns pontos naquela descida do calçadão onde o presidente faria essa passeata com os populares em direção aonde seria o comício. Essa parte da agenda especificamente seria totalmente cancelada, dado alguns pontos que ele identificou de risco à vida do presidente. Nesse momento, o presidente Bolsonaro compreendeu o risco e deu ok e ficou determinado dessa forma, tá? Então, nesse almoço, estávamos ali em algumas pessoas
Eu posso lembrar até algumas delas, além da polícia, do chefe de segurança da Polícia Federal, estava eu, o deputado Bruno Engler, o Marcelo Álvaro Antônio, o Bibiano, o próprio presidente e mais alguns assessores ali que acompanhavam. O Carlos Bolsonaro também estava junto. E nesse momento foi comunicado pra gente descer até no centro da cidade, no calçadão da Rua Alves, para fazer um reconhecimento da área e pegar um suprimento também que estava lá. E descemos lá onde seria o local onde que ele iria chegar, próximo à Câmara dos Vereadores ali no calçadão ali, e começamos a fazer o reconhecimento da área. E nesse momento, um certo ponto depois, chegou um senhor, me chamou e falou assim: olha, eu estou aqui desde cedo e eu vim para ver o candidato. E eu observei alguma atitude de alguns jovens ali e alguns adultos também que me chamou muita atenção e me preocupou. Comunicamos o pessoal, tinha um pessoal de lá da Polícia Militar que todo momento deu um apoio extraordinário, o pessoal da delegacia também. E nisso foi comunicado pra gente que foi feito, né, o reconhecimento dessas pessoas, foi feita uma revista pessoal, acharam ovos dentro da bolsa da moça, acharam também 2 garrafas de coquetel Molotov, né, de vidro, acharam também garrafas de bebida. Viram como o ânimo dessas jovens, dessas pessoas que estavam lá, estavam bem alterados, bem exaltados, chamando bem a atenção e preocupando de uma certa forma. E todo momento eles gritando: vai morrer, tem que morrer, ele não, e aquela coisa assim, bem chamando a atenção. Durante o almoço, um dos agentes da Polícia Federal mostra para Bolsonaro imagens do que estava acontecendo naquele momento na Praça Halfeld, em frente à Câmara Municipal no centro da cidade, onde uma grande aglomeração se formava. A quantidade de pessoas fez com que o presidente decidisse ir imediatamente ao encontro dos populares e dar prosseguimento à agenda. Durante o trajeto até o centro, um dos integrantes da equipe de segurança ofereceu um colete balístico a Bolsonaro. Alegando estar muito calor, ele resolve não vestir a proteção. Logo que a comitiva chega na Praça Halfeld, imagens registraram Adélio Bispo atrás do carro em que Bolsonaro estava. O público estimado superou demais o que a gente esperava. Nós esperávamos cerca de 4.000 a 6.000 pessoas no máximo. Era uma véspera de feriado, uma cidade de interior. Então a gente não tinha uma expectativa de público muito maior do que essa. Chegando lá, a gente viu que tinha mais de 20.000 pessoas tranquilamente. Então ele foi adentrando ali, subiu as escadas da Câmara e entrou ali na Câmara Municipal. A partir do momento que o candidato chegou, eu vou te falar um negócio, é uma coisa extraordinária. Aquilo foi começando a tomar proporção de gente. Aquilo foi aumentando de certa forma, que era uma coisa extraordinária que eu nunca vi. Dentro da Câmara Municipal, Bolsonaro é alertado pela sua equipe de segurança que não seria seguro ele atravessar a Rua Halfeld no meio da multidão. Mas, comovido pelo número de apoiadores, ele faz o trajeto a pé. No cruzamento, antes de entrar na Rua Halfeld, um dos agentes abre a porta da viatura, chamando o Bolsonaro para entrar. Mas ele nega e diz: vamos seguir em frente. Nesse momento, os agentes federais tentam encontrar o colete balístico, mas este desaparece misteriosamente. Essa questão do colete é uma grande polêmica. Eu vi de várias fontes que o colete sumiu, que não sei o quê. Mas, na verdade, pessoal, eu conversei com um dos policiais que estava lá no dia e ele me falou que o colete, ele caiu para baixo do banco da Pajero Full que eles estavam. Aí eu fui olhar umas fotos na internet e, realmente, o último banco da Pajero Full, ela tem um vão entre o encosto e o assento. E o colete, segundo ele, caiu ali. E ele foi encontrado 2 dias depois da operação, ali pelo dia 8, 9, né, quando tinham devolvido o carro. Eles acharam o colete dentro do carro. Então, essa questão do colete, na verdade, ele não sumiu. Ele estava lá dentro do carro, os caras só não acharam na hora, né? E mesmo não achando o colete, eles decidiram enfrentar mesmo assim, sem colete, e seguir pela Rua Halfeld. Rua Halfeld ali, ela é um corredor de prédios comerciais, de moradia, e prédios altos. E esse corredor de prédios, a gente estava preocupado que pessoas que não eram a favor dele, jogar ovos, algum objeto lá de cima, entendeu? Então, a todo momento, a gente estava também instruído para fazer o quê? O corredor tinha pessoas avaliando a parte de cima e a todo momento preocupado com a parte de cima também. Porque são prédios altos que, se jogasse alguma coisa lá de cima, poderia vir a ferir, machucar ele sério. E ele chegou, se aproximou,
Ele até então não chamava nenhuma atenção, porque é um cidadão comum, igual os outros que estavam ali. Por isso ele chegou e começou a querer uma aproximação sendo desagradável. Nesse momento eu cheguei para o senhor e falei assim, pô, meu, se puder dar uma licença aí, cara, você está atrapalhando a gente aqui e você está insistindo. Ele falou assim, não, mas eu quero ajudar, eu estou ajudando vocês. Eu falei, não, deixa eu falar um negócio, a gente até agradece. Se você quiser ajudar, você pode até ajudar a gente. Mas se você puder ajudar a gente de uma forma assim, não atrapalhando aqui, porque aqui o pessoal que está aqui é tudo credenciado, tudo policiais, tudo aqui. Se você puder, ajuda de uma forma assim, não prejudicando, chega um pouco mais para lá, então você vai ajudar a gente. Não, tranquilo. Mas sempre quando falava com ele assim, ele dava um olhar meio assim, com cara de insatisfeito, certo? E depois, mais próximo abaixo, foi feito outro contato no qual ele tentou se aproximar. E nisso o Hugo estava próximo a mim, ele tentou uma aproximação assim, bem forte, forçando muito essa aproximação dele. E foi aonde eu cheguei e falei com ele, seu amigo, de novo, cara, eu tô te pedindo, cara, já tá começando a atrapalhar, você tá atrapalhando o nosso trabalho, tudo. Se puder ajudar, eu falei, não, quer tirar um selfie com ele. Aí nisso eu falei assim, pô, cara, mas você vai tirar, a gente já falou com você que vai tirar lá. Ele falou, mas eu quero só tirar. Eu falei, cara, você não tá nem com o telefone na mão, amigo. Não, o telefone, eu falei, não, cara, então presta atenção, de novo vou te pedir, por gentileza, cara, ajude a gente, porque a gente tá caminhando aqui, vai acabar machucando você, vai acabar machucando as pessoas. Olha só, a gente tá te pensando, nesse momento, o impulso das pessoas veio, acabou que mutou, acabou daquele negócio de um pisar no pé do outro, aquela coisa de pessoa tentando andar com o pé pisado ali preso, um segurança veio cair no chão. Com a multidão a gente tem que fazer o isolamento dele ali, levantar ele perdeu até o boné, a gente conseguiu até pegar o boné dele de novo, colocamos ele em pé e tudo, certo? Devido a essa atitude da Adélio tentar essa aproximação do atual candidato pela segunda vez. Na terceira vez ele tentou outro contato, era Batista Oliveira, inconveniente. Nesse momento ele fingiu estar meio doido, meio cambaleando. E a gente, naquele momento ali, ele foi desagradável, o Hugo chamou a atenção dele, ele tirou ele. Foi no momento que eu tirou ele, veio uma pessoa, um rapaz, foi, chamou ele, puxou ele, falou no ouvido dele. Tinha outra menina atrás também, que chegou, fez assim pra ele na hora, falou no ouvido dele assim, e fez assim com ele um gesto que não estava satisfeito, e falou com ele, e aí ele pegou, olhou, cumprimentou, fez assim e saiu. Que de repente, olhei assim, houve um grito, mas houve um grito diferente, assim, que a gente ouviu, e olhamos pra trás. Nisso, escolheu, o Ramon falou assim, deu problema. Foi o que foi? Aconteceu alguma coisa. Escolhei o candidato. Ele veio a levar a mão no abdômen. E a gente viu a fisionomia dele, tipo de dor. Após o ataque, os agentes da segurança se dividem nas tarefas de levar Bolsonaro até um lugar seguro e proteger Adélio Bispo da multidão, que em parte começava a agredi-lo. A vítima então é levada até o chão de um bar, onde é feito um perímetro até a chegada da viatura que levaria Bolsonaro até o hospital. Até então, parte da equipe de segurança não sabia o que tinha acontecido. Viam apenas um corte no abdômen, que não saía sangue. Nem Bolsonaro tinha noção da gravidade do ataque que havia sofrido. Bolsonaro é carregado até o veículo que se desloca rapidamente até a emergência do Hospital Santa Casa de Misericórdia, dando sua entrada às 15h40. Desde o momento em que a faca sai do corpo até Bolsonaro chegar no hospital, apenas 10 minutos haviam se passado. Enquanto isso, um tumulto se forma ao redor de Adélio Bispo. E nisso, os populares que estavam ali tentaram, alguns, pegar ele, aí, até, entendeu? Um chute, um tapa, porque ninguém ficou satisfeito com a situação. Só você que não aconteceu, pessoas que estavam nervosas, não. Mas aí, com isso, o Dantas pegou, protegeu ele, jogou o corpo dele em cima, foi retirando ele desse lugar, que era um pouco mais do meio do calçadão próximo, o antigo banco que eu tinha ali, agora na loja do lá ali, conseguiu vir trazendo, aonde encostou, no lado, do mesmo lado dessa pastelaria, aonde que existia. Era a pastelaria, tinha uma loja de xerox e tinha esse curso, onde tem um portão azul. O cara do portão, eu pedi pra ele abrir, era até um conhecido meu, tá? E falei com ele, fulano, não vou falar o nome dele, mas eu falei, fulano, abre aí. Ele falou assim, pô, Eduardo, ele me chama de Carneiro, ele falou, Carneiro, pô, não posso abrir, cara. Eu falei, cara, abre, tô te pedindo.
polícia só que vai entrar aí, tá? O pessoal da Polícia Federal tá aqui, eles vão entrar aí. É só para evitar, que se você não abrir, eles vão empurrar isso aqui, vai quebrar esse portão, vai quebrar tudo. Então abre. Ele falou, pô, mas... Eu falei, cara, eu tô te dando, tô te pedindo pra você abrir, por gentileza, tá? A gente se responsabiliza, eu vou estar aí dentro. Aí ele falou, Carlinhos, você garante, foi garanto. Ele falou, então tá bom, ele foi, abriu, entrou, o Dantas puxando ele, o Cleides, o Hugo. Aí foi o momento que o Cleides deu o direito dele ali, naquele momento ali. E nisso eu pedi para abrir, eu entrei e subi. Eu fiquei em pé nesse vão de escada, onde eu tinha visão da portaria da entrada do prédio e aonde estava Adélio Bispo, algemado, sentado no chão. Em momento algum houve agressão, ele, por parte do pessoal que prendeu, fez a prisão dele, tá? A todo momento observando. Momento algum houve abuso de autoridade. A todo momento, a integridade física dele, ela foi resguardada. Nesse momento ali foi feito algum interrogatório nele normal, procedimento normal, que o Ramal fez com ele, perguntou. Foi onde que ele falou que ele foi usado, né, por uma força maior, foi usado por energia maior. Quem te mandou fazer isso? Ninguém. Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus aqui em cima. Ao mesmo tempo em que Adélio é conduzido até a delegacia, Bolsonaro é diagnosticado com uma lesão por material perfuro cortante, que havia causado 3 lesões no intestino delgado e outra em uma veia do abdômen, que geraram uma forte hemorragia. Jair é submetido a uma laparotomia exploratória naquela noite. Logo que a notícia se espalhou, dezenas de pessoas vieram para a porta da Santa Casa à espera de notícias. O hospital confirmou que Jair Bolsonaro passou por cirurgia. Ainda não se sabe se ele vai passar a noite aqui ou será transferido para outro hospital. Quando eu levei a pancada, eu pensei que um cara tinha dado um soco, uma pedrada meio de longe, e a dor não passava. E eles já estavam, os seguranças foram excepcionais, né? Me levaram rapidamente para o hospital. Bem, o que eu fiquei sabendo lá no hospital? Aconteceu vários milagres, né? Primeiro, o cara deu uma facada e rodou. Ele rodou para matar mesmo, o cara sabia o que estava fazendo. Daí já vem esse papinho que ele já foi açougueiro. Açougueiro, ajudante de pedreiro, já começa essas conversinhas todas aí, tá? E por questão de milímetros não atingiu veias aqui que não teria como eu existir. Foram em 3 lugares no intestino fino e um no grosso, onde espalhou fezes por aqui tudo. Me levaram para o hospital. Ainda não sabia o que tinha acontecido, né? Bem, resumindo, foi drenado mais de 2 litros de sangue, 35 pontos, veio aqui, abriram tudo, botaram tudo para fora. Me disseram que eu acordei 2 vezes durante durante a cirurgia, mas eu não estava sentindo dor, nada. E depois fiquei sabendo, quando eu acordei, que não sei se era noite ou madrugada, eu estaria sendo transferido para cá. Mas não teve uma polêmica referente ao hospital que ele ia ser levado depois? Tem sim. Meu nome é Letícia Catel, eu sou empresária. Eu trabalhei como voluntária na campanha do Jair Bolsonaro em 2018. Fui secretária-geral do PSL no estado de São Paulo e também membro do PSL nacional. No dia que aconteceu a facada, eu estava em reunião aqui em São Paulo. A reunião acabou sendo interrompida porque o celular de todo mundo que estava ali começou a tocar. E ao ver, eu vi que estava recebendo mensagens perguntando se era verdade que o Jair havia tomado uma facada. E daí, obviamente, a reunião acabou naquele exato momento. Não tinha mais clima para nada, estava todo mundo absolutamente preocupado com a situação toda. E saindo do escritório onde estava acontecendo a reunião, eu estava me dirigindo para o meu apartamento em São Paulo e no caminho eu pensei, nossa, eu preciso ir para Juiz de Fora, eu preciso ir para Juiz de Fora. E ficava aquilo na minha cabeça. E daí eu até entrei no meu celular, fui procurar passagem aérea e não tinha nenhuma, né? Então eu tive a ideia na hora de ligar para o Vitor Meta e perguntar se o avião dele, que ele tinha um monomotor que ficava no hangar em Jundiaí, estava disponível para voo. Eu liguei, ele já me atendeu e falou que iria verificar se conseguia um piloto
e se conseguisse a gente poderia ir para Juiz de Fora. E nesse meio do caminho eu fiquei pensando, nossa, mas para que eu tô indo para Juiz de Fora? Eu não sou enfermeira, eu não sou médica, eu vou lá para quê? Para dar apoio moral? E daí me veio a ideia de, vou levar um médico. E daí eu perguntei pro Vitor, falei, por acaso você conhece algum proctologista? Aí ele pensou e falou assim, olha, tem o Dr. Macedo, do Albert Einstein, que me operou há alguns anos. Eu posso tentar entrar em contato com ele. Eu falei, então ligue. Imediatamente ele ligou, foi prontamente atendido e a gente fez o convite para o Dr. Macedo nos acompanhar na viagem para Juiz de Fora. Como estava muito trânsito, ele ia demorar muito para chegar. Nós já estávamos no meio do caminho. Então ele conseguiu um helicóptero do Albert Einstein para levá-lo diretamente no aeroporto de Jundiaí. Chegando no aeroporto, ele também ele comunicou que havia feito uma ligação para o Dr. Echenique, que era o braço direito dele, para ele ir também. Mas nesse meio tempo, o que aconteceu? O Dr. Echenique ligou para o Dr. Macedo e falou que não iria mais para Juiz de Fora. O Dr. Macedo falou, mas o que aconteceu? O que foi? Eu falei, olha, veio uma determinação aqui do hospital que não é para nós irmos para Juiz de Fora, nem eu, nem você. Porque a equipe do Sírio-Libanês já está sendo deslocada para lá. Então, ele desligou o telefone, me informou isso e eu falei, nossa, mas e agora? Então, o que eu fiz? Eu tentei falar com o Carlos Bolsonaro, mas como o certamente estava muito preocupado com a situação, muito agitado, acabou não atendendo o celular. O Eduardo também não atendeu o celular, mas eu sabia que o Eduardo estava com 2 amigos meus. Um, o doutor Marcelo, que é ortopedista, e o Gil Diniz. Eu liguei para eles e consegui falar com o Eduardo. Eles passaram um telefone e eu falei, Eduardo, eu estou aqui no aeroporto de Jundiaí, junto com o doutor Macedo. Ele é um dos médicos mais renomados do Brasil. Ele é do Albert Einstein. Gostaria de saber se você quer que eu o leve para Juiz de Fora. Porque nós já estávamos levando, porém, houve uma ligação dizendo para que a gente não deveria ir, que quem quer cuidar do caso seria o Sírio-Libanês. Nisso ele falou, não, Letícia, pode levar sim. Pode decolar com o Dr. Macedo. Então ele deu a sua autorização, que veio pela família. Ele rapidamente, na chegada no hospital, ele subiu e já foi verificar como que o Jair estava. Toda essa questão foi levada para a Michele, que estava junto com o Jair, para todos os filhos. Eles começaram a discutir para onde que o Jair seria levado. Eu cheguei a subir na UTI e acompanhar essa discussão entre eles. O Jair queria ir para um hospital militar, A família estava muito apreensiva em levá-lo para o Sírio-Libanês, já que, como eu tinha até antecipadamente alertado, eles também sabiam, Mas na hora, no momento onde está todo mundo muito preocupado, às vezes a gente não para muito para pensar em alguns fatos, mas o Sírio-Libanês, que é um hospital muito renomado, assim como seus médicos também, como o Dr. Khalil, eles também são muito conhecidos por cuidar de toda a cúpula do PT, assim como várias matizes da esquerda. E, querendo ou não, são oposição ao que o Jair Messias Bolsonaro pregava na época, Então eu alertei a isso, falei, olha, será que seria interessante levar para o mesmo hospital onde foi cuidado do Lula, da Dilma Rousseff? Sarney estava sempre lá, José Serra também já passou por tratamento, Talvez um outro hospital que não tenha tanto conexões políticas, vamos assim dizer, seria talvez mais interessante. Então, devido à ida do Dr. Macedo para lá, foi possível optar pelo Albert Einstein. O Jair, apesar dele querer ir para o hospital militar, ele não estava muito em condições de tomar uma decisão. Então, a família acabou optando e levaram ao Einstein. Bolsonaro foi transferido para um hospital em São Paulo, onde permanece na unidade de terapia intensiva. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, já está em casa na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele recebeu alta do hospital em São Paulo e foi direto para o aeroporto sem dar entrevistas. O candidato embarcou em voo comercial para o Rio de Janeiro pouco antes das 4 da tarde. Desde o ataque, Bolsonaro ficou 23 dias internado. Durante esse período, o candidato passou por 2 cirurgias e agora, segundo os médicos, deve permanecer em casa. Logo depois que o Adélio foi encaminhado para a delegacia, uma parte da nossa equipe também foi, Porque todos nós ali éramos testemunhas do que aconteceu. E o que aconteceu? Algo foi muito curioso.
Quando o Adélio chegou na delegacia, os meninos identificaram que o advogado do Adélio, Pedro Poça, já estava aguardando o Adélio na delegacia. E a gente achou muito estranho e curioso, porque a conversa na delegacia era de que quem havia mandado o advogado para lá era a família do Adélio, sendo que, principalmente a mãe, sendo que a família dele é extremamente humilde e a mãe dele já era falecida, né? Então, assim, a gente achou isso muito, muito estranho, porque o próprio Adélio não demonstrava, segundo os meninos que estavam lá, não demonstravam conhecer e não demonstrava, vamos dizer assim, conhecimento de que aquele advogado chegaria lá. Meu nome é Zanoni Manuel de Oliveira Júnior. Eu sou advogado criminalista. Eu já trabalhei em vários processos fragorosos, emblemáticos, midiáticos. Eu tive uma chacina aqui que envolveu alguns adolescentes e a sobrinha do ex-prefeito. Dali em diante veio Irmandorte, veio o caso Bruno, Bando da Degola, vários casos que foram transmitidos aí, por exemplo, pelo programa Linha Direta. A psicopatia já está constatada por toda a banca psiquiátrica e o pedido da defesa será a decretação da medida de segurança e internação em manicômio judiciário. Então, alguém chegou para essa pessoa e indicou meu nome. Procurem o Zanoni. Eu me lembro que eu tive o primeiro contato na porta do hotel. E aí eu me lembro que a questão de dinheiro, eu vi a indumentária da pessoa, até para dar valor, não conhecia, para saber, né, se a pessoa tem posses, se é uma pessoa que pode arcar com honorários vultosos ou módicos. Eu sondei um pouco a relação. Falou, não, é irmão de igreja, aquela coisa toda. Depois eu fui descobrir. Eu não sabia que Adélio Bispo era evangelista. Eu não sabia que o Adélio Bispo pregava. E aí vocês da imprensa descobriram através de parentes lá em Montes Claros e lograram fotografias dele pregando, dele evangelizando, dele no púlpito. Tem uma lá que ele está de joelhos. E aí eu vi, aí eu falei, eu meio que linkei as coisas. Eu falei, olha, aquela pessoa nada mais, nada é do que um companheiro de igreja. E eu comecei a precificar. Eu tinha explicado a questão da audiência de custódia. E falei que a audiência de custódia iria ocorrer naquela tarde e que não havia mais tempo de eu me deslocar até Juiz de Fora de carro. O meu correspondente já estava lá, advogado, na verdade foram 2. Eu falei, olha, eu tenho que pegar um avião agora, eu vou no meu próprio avião, eu sou piloto e vou decolar aqui do aeroporto Carlos Prates e vou pousar lá em Juiz de Fora. Daqui a pouco estarei fazendo audiência de custódia do Adélio. Não temos muito tempo. E aí falou, mas e quanto é que fica essa diligência? Eu falei, olha, o inquérito dá para eu fazer uns 25 mil, 30 mil, 25 mil reais. E eu parcelo em 5 vezes. Dá uma entrada à vista, até porque tem que abastecer, encher as asas do avião, botar a equipe no hotel. E aí ficou naquele negócio de, tá com pressa, não tá com pressa, tá com pressa. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Ele virou e falou, tem como dar uma entrada de 5 mil? Eu falei, é claro. Eu faço um contrato de honorários e a gente fecha tudo direitinho. Eu vou até o relatório delegado. Embora pretendíamos pelo menos dar uma resposta, um susto, alguma coisa dessa natureza, entendeu? E houve, aconteceu.
Adélio Bispo de Oliveira vai ser transferido para um presídio federal de segurança máxima. O autor do ataque a Jair Bolsonaro foi indiciado com base na Lei de Segurança Nacional. No fim da tarde, a Justiça autorizou a transferência de Adélio Bispo de um presídio em Juiz de Fora, Minas Gerais, para o Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A primeira teoria que vamos trazer aqui, sustentada pela equipe de advogados e pelo inquérito da Polícia Federal, é de que Adélio é louco e agiu sozinho. Nascido em Montes Claros, em 6 de maio de 1978, Adélio Bispo de Oliveira é filho de uma falecida funcionária de varrição da prefeitura e de um gari. Saiu de sua cidade natal em 1995 para procurar emprego. Ficou fora por 8 anos sem retornar para ver a família, passando pelos estados de Santa Catarina e Paraná, até voltar a Minas Gerais, onde mudou de endereço diversas vezes. Segundo os inquéritos, Adélio teve 39 empregos e se formou em pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa. Sua renda nesses empregos foi sempre um pouco acima do salário mínimo, trabalhando como garçom, pedreiro, vendedor, assistente de cozinha e atendente de telemarketing. Se filiou ao PSOL no diretório de Uberaba em 2007, quando morava na cidade. Os vizinhos relataram que morou sempre sozinho e tratava bem as pessoas da vizinhança. Há registros de imagens dele na época se manifestando nas ruas contra a prefeitura local. Em 2009, reapareceu em Santa Catarina, quando teve um passaporte emitido em seu nome, em setembro daquele ano. A Polícia Federal averigou que Adélio residia no bairro Itacurubi, em Florianópolis, um local considerado de classe média, não compatível com a sua baixa remuneração. Em 2012, voltou para Montes Claros, sendo admitido como garçom em outubro de 2012, pedindo demissão 31 dias depois. Em 2013, retornou para Santa Catarina, onde 2 ocorrências policiais foram registradas contra ele. Uma delas foi pela invasão de um canteiro de obras em Itajaí e outro em Capivari de Baixo, por furto de um cartão de ponto da obra do local que trabalhava. Voltou para Montes Claros, sendo acusado de ter arrombado um barracão no terreno dos parentes, onde ficou por mais de 1 mês no local. Apesar do desentendimento, os parentes afirmam que ele não apresentava comportamentos violentos. Em 2014, se desfiliou do PSOL. Em agosto de 2018, Adélio se mudou para uma pensão em Juiz de Fora, onde pagou o valor da estadia adiantado. Adélio tinha feito publicações recentemente nas redes sociais contra Jair Bolsonaro. Numa das mais recentes, critica o que o candidato disse numa entrevista. Ele escreveu: "Dá nojo só de ouvir". Em outra, a crítica é a eleitores de Jair Bolsonaro. E como eu já tenho uma certa experiência em crime doloso contra a vida e incidente de sanidade mental, eu falei, olha, a única saída é a gente mudar o jogo. Vamos tirar desse estádio. Vamos levar isso para a várzea. E como é que a gente faz isso? Vamos contratar a ciência. Vamos contratar psiquiatras, forenses. E aí vem o toque de Midas. Eu peticionei, o juiz deferiu que o meu psiquiatra forense tivesse acesso ao interior do Presídio Federal em Campo Grande e lá ele fizesse uma anamnese, o exame para nós quanto à rigidez mental do Adélio. Para seguir na tese de que seu cliente sofre de problemas psiquiátricos e por isso seria inimputável, a defesa contrata um psiquiatra forense para avaliar Adélio. O juiz então aponta mais um psiquiatra e uma psicóloga para também produzirem laudos. O primeiro laudo, datado de 1º de outubro de 2018, feito pelo psiquiatra contratado pela defesa, atesta um indício de transtorno delirante grave. O segundo relata que Adélio possuía um transtorno delirante permanente paranoide. O terceiro laudo, feito pela psicóloga apontada pelo juiz, está sob sigilo. Baseado nos laudos, o juiz federal Bruno Savino
aceitou o pedido e autorizou a instauração de incidente de insanidade mental, atestando que o réu sofria de transtorno delirante persistente, alucinações, sensação de perseguição e desconexão com a realidade. Naquele momento, nós desistimos de todas as testemunhas de defesa. Desistimos. Nós trouxemos ali um rol extenso de testemunhas, porque a gente queria mostrar que a vítima, ela teve uma certa participação ideológica naquilo. Daí nós arrolamos como testemunha o ex-presidente Luiz Inácio, a ex-presidente Dilma, salvo engano, a Preta Gil, a Maria do Rosário, eu acho que o Jean Willis também. Mas com a homologação do laudo, houve por parte da defesa, e nós chegamos a um senso comum, que não havia por que instruir mais o processo se a insanidade mental estava cravada, estava provada. O Bolsonaro, ele colocou assistentes técnicos. A Procuradoria da República, o Ministério Público Federal, que capitaneou a famosa Lava Jato, estava lá, acusando. Colocou toda aquela estrutura que o Ministério Público Federal tem, estava lá, à disposição. E tudo convergia para um ponto. E aí nós passamos aos debates orais, às alegações, e veio a sentença. A justiça absolveu o homem que deu a facada em Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial. Mas Adélio Bispo de Oliveira vai ficar internado por tempo indeterminado. Na sentença, o juiz federal Bruno Savino absolveu Adélio Bispo. Ele usou a figura jurídica da absolvição imprópria, quando a pessoa é considerada incapaz de julgar os próprios atos. O agressor do candidato à presidência Jair Bolsonaro agiu sozinho e por motivação política. Esta é a conclusão do inquérito da Polícia Federal sobre o atentado que aconteceu no início deste mês em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um segundo inquérito foi aberto para apurar possíveis mandantes do crime. O inquérito traz o depoimento de mais de 30 pessoas, assim como a quebra do sigilo telefônico, telemático e financeiro de Adélio Bispo. A Polícia Federal investigou um volume de 2 terabytes de arquivos, 150 horas de vídeos e 1.200 fotos, 6.000 mensagens pelo celular e mais de 1.000 e-mails. Em seu relatório, a Polícia Federal diz que as quebras de sigilo não trouxeram indícios de uma conspiração, sendo as movimentações financeiras feitas por Adélio compatíveis com a sua renda e todas as mensagens e e-mails trocados não continham informações relevantes. O delegado federal Rodrigo Moraes e sua equipe concluíram que não houve mandantes para a facada e que Adélio Bispo agiu sozinho, por iniciativa própria e sem a ajuda de terceiros, tendo sido responsável tanto pelo planejamento da ação criminosa quanto por sua execução. Ainda, a Polícia Federal propôs um acordo de delação premiada em outubro de 2019, mas este foi rejeitado por Adélio, que disse que não faria o acordo, pois não haviam mandantes para delatar. Essa foi a nossa primeira teoria, baseada aí nas falas do Dr. Zanoni e dos inquéritos da Polícia Federal, que sustentam que Adélio agiu sozinho e que ele possui uma doença mental que faz ele não entender o caráter ilícito dos fatos e por isso seria isento de pena. Mas antes de entrar na segunda teoria, precisamos explorar algumas questões que ainda não foram respondidas. Para me ajudar nessa investigação, eu trouxe pessoas que tiveram relação com o caso, sejam testemunhas do processo, o advogado da vítima e um jornalista investigativo, e eles vão trazer pontos bem interessantes aqui para o nosso caso. Então, Henrique, esteja à vontade para rasgar o véu, fala o que você quiser, qualquer pauta, inclusive contra mim. Você, como é que é? Se escondeu o Queiroz, você é homofóbico, você é racista, pode dar porrada. Hoje a gente focar mais na questão do atentado mesmo. Então vamos falar só do atentado, pronto. Meu nome é Frederico Wassef, eu sou advogado do presidente Jair Bolsonaro desde o ano de 2014, estou com ele desde 2014, estou na advocacia criminal desde 1991, portanto são 29 anos de advocacia criminal. Sempre fui muito especializado na área da segurança pública,
morei nos Estados Unidos, morei no Canadá, meu diploma de segundo grau é americano, estudei lá, falo 4 idiomas, já rodei Europa, Líbano, Argentina, sou uma pessoa internacional que conhece muito o mundo. E por conhecer tanto o mundo é que eu amo tanto o Brasil e o povo brasileiro. Eu sou fã do meu país, eu sou fã do povo brasileiro. E então, voltando ao Jair Bolsonaro, passei a defendê-lo já de uma investigação sórdida que fizeram contra ele já em janeiro de 2015 na Procuradoria-Geral da República. Foi a minha primeira atuação forte já para defendê-lo. Depois entrei no caso da Maria do Rosário. A discussão entre os dois deputados aconteceu à margem do debate de um projeto de lei defendido por Bolsonaro para punir menores infratores depois de um brutal assassinato cometido por adolescentes contra um casal de jovens naquele mesmo ano. O ex-capitão do Exército alegou que nessa discussão a deputada o chamou de estuprador. Em seguida, ele disse que ela não merecia ser estuprada. Bolsonaro já declarou que os crimes contra as mulheres têm que ter penas mais longas. Em 2013, ele apresentou um projeto de lei que autorizaria a castração química de estupradores. Um advogado da família Bolsonaro afirmou que a Justiça Federal vai reabrir o caso de Adélio Bispo. Segundo o advogado Federico Assef, fica muito claro que houve sim uma tentativa orquestrada de assassinar um candidato à presidência da República. E o presidente me autorizou que eu fosse dar uma entrevista na TV Bandeirantes, um programa aqui na Band, com o jornalista Lacombe. E lá eu passei a dar uma entrevista e expliquei uma série de coisas. Eu, no regular exercício da advocacia, falei verdades, narrei fatos. Quais são os fatos que eu narrei? A conclusão deste inquérito relâmpago e mágico que se iniciou e terminou em 22 dias, quando eu afirmo que nem 22 meses seriam suficientes para concluir uma investigação séria que buscasse os fatos e a verdade real. Mas na prática nós sabemos que 99,9% dos inquéritos policiais no Brasil levam mais de 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos. Tem inquéritos que ficam 5, 6 anos. Salta aos olhos, nota-se que o objetivo era isolar Adélio Bispo para vender esta informação ao público que ele agiu sozinho e que ele era um maluco. Eu queria ser policial quando era moleque. Eu estudei muito, fiz aqui em São Paulo, tem o Instituto Marconi, próximo ao viaduto do Chá ali, eu fiz o preparatório ali. Meus professores na época disseram, você vai se dar muito bem, você vai ser um excelente policial, não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com policiais, né, antes de fazer o concurso e tal, e um deles me disse, falou, Vera, não entra pra polícia porque você vai ter chefe lá dentro. Você não vai poder investigar o que você quiser. Eles vão dizer pra você o que você tem que investigar. Quer uma dica? Vai pro jornalismo, que você vai fazer praticamente a mesma coisa, mas você não vai ter chefe. Você vai poder escolher as investigações que você vai pegar. Quando eu dei por mim, eu estava trabalhando com jornalismo e foi uma coisa meio que... assim, foi uma coisa meio pela natureza, né? O cachorro late, o gato mia e o Roverã investiga. Acabou, é assim que funciona. É muito, muito natural mesmo isso daí. Eu sou o Ricardo Roverã, sou jornalista e resolvi me debruçar sobre o caso do Adélio, de tanto que as pessoas pediram, há alguns anos atrás, pela insatisfação, né? Os resultados dos 2 inquéritos que a Justiça apresentou, as pessoas não se deram por satisfeitas com o que a Justiça Federal entregou para elas no final das contas. Então, tem muitas questões a serem abordadas, muitas teorias rodando pela internet e, de repente, você é obrigado a concordar e calar a boca. Quer dizer, então... Vamos olhar de perto, né? Vamos botar uma lupa, um microscópio ali em cima e vamos ver o que é verdade, o que não é. Um laudo feito por peritos indicados pela Justiça Federal diz que o homem que tentou matar o presidente da República, Jair Bolsonaro, sofre de uma doença mental. Não pode ser punido criminalmente pelo fato. Uma coisa que eu acho muito estranha é que nos inquéritos, né, diz que o Adélio é louco. São 3 laudos, na verdade. Eu trouxe a público o primeiro desses laudos e o primeiro laudo é muito claro, né? O Adélio não é louco. A psiquiatra diz com tranquilidade, o Adélio não é louco. O Adélio, ele é fingido. O Adélio, ele tá fazendo um teatro, né? Tá dizendo assim, ele sabe o que ele tá fazendo, ele tá consciente, tá lúcido e ele tá, assim, ele tá atuando. Lembra daquele laudo que eu falei que tinham 3 laudos e um deles estava sob sigilo? Sim. Então o jornalista Ricardo Roverã, ele conseguiu esse laudo e ele não me falou como, né? Não perguntei também como ele conseguiu. Ainda bem, porque se a gente for investigado e tiver que dar um depoimento, quanto menos a gente souber, mais verdade a gente passa. Perfeito.
Aí ele fez uma live com um psiquiatra, no qual eles comentam esse laudo aí. E dá pra tirar conclusões bem interessantes da fala deles. Aí ela continua. Acredita-se que o examinado procurou camuflar sua verdadeira personalidade e simular transtorno psicótico. Então, quer dizer, ela está dizendo neste laudo que ele tentou enganar. Isso é importantíssimo. Ao contrário do que os psiquiatras diagnosticaram como transtorno delirante persistente. Pelo que ela está falando aqui a partir desse laudo, isso foi simulado. Aquilo que ele disse que estava ouvindo Deus, estava perseguido pela maçonaria, que Deus mandou ele fazer um curso de tiro, pelo teste é simulação, ele estava mentindo. Ele inventou essa história. Então ela está falando aqui que ele destoou negativamente no módulo de mediação cognitiva, onde se vê problemas de percepção, da senso-percepção. Quer dizer, na minha interpretação, o que ela está dizendo aqui é que aquilo onde ele fala que ouvia a voz de Deus, né, isso não tem correlação cognitiva, nem afetiva com o que ele estava dizendo. É um dado dizendo que o que ele falava que estava ouvindo a voz de Deus, né, é uma simulação, não é uma alucinação real. Para encerrar essa questão da sanidade mental do Adélio, eu queria trazer um último argumento aqui. Essa doença que os laudos constataram que o Adélio tinha, ela está presente no CID, né? Que é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Mas a Roberta Lopes, a nossa entrevistada, ela vai colocar em xeque essa questão. No dia do julgamento do Adélio, eu fui acompanhar alguns amigos que estavam também de testemunha no processo, né? Mas eu fiquei aguardando do lado de fora e quando eu me deparei, assim, um movimento meio estranho, eu vi uma quantidade enorme de pessoas chegando, assim, todo emperequetado. Aí eu olhei, assim, e vi que era a bancada do Adélio e eu reconheci imediatamente o Zanoni, né? Naquele momento, eles estavam saindo de uma vitória, de um julgamento vitorioso na visão deles e pelo perfil do Zanoni, que é um homem, assim, extremamente vaidoso. No primeiro momento, eu até pensei que ele fosse descartar qualquer tipo de conversa comigo, fosse virar as costas e ir embora. Mas, pela minha surpresa, ele decidiu ficar ali conversando e a gente conversou por cerca de 10 minutos, né? E nessa conversa, eu acredito que por conta dessa vaidade, ele acabou caindo em algumas armadilhas da própria fala dele, do próprio ego. Ele vem falar para mim que o Adélio se encontrava preso no presídio do manicomial com enfermidade, vamos dizer assim, que o laudo comprovou, mas ouvindo vozes. Os laudos demonstram que Adélio hoje, no interior daquele presídio federal, ele está em enfermidade mental, ele padece de uma enfermidade mental, inclusive ouvindo vozes. Ou seja, alucinações auditivas que o Zanoni afirma na minha entrevista categoricamente que Adélio Bispo sofre, exclui completamente o diagnóstico. As características da doença no manual de doenças psiquiátricas não condizem com o que os advogados do Adélio falam que o Adélio tem. A alucinação auditiva, ela é uma característica da esquizofrenia. Então, esse laudo foi construído com o objetivo de criar uma inimputabilidade do Adélio. Foucault já dizia que a loucura é tratada como um instrumento de silenciar, um instrumento de poder. Então, nada melhor para você eliminar um possível delator, um potencial delator de um crime organizado, na eliminação física dele. E como isso é feito? Colocando ele como louco. Porque através dessa doença mental, ninguém vai dar ideia para qualquer coisa que ele venha possivelmente delatar. É a punição perfeita. Para mim, um dos maiores mistérios desse caso até agora é o deslocamento dos advogados. Como é que foi isso? O Bolsonaro ele recebe a facada por volta das 13h30 da tarde, certo? O Adélio ele é preso, então, logo em seguida, e levado ali até o segundo andar da rua Halfeld. Só depois a viatura chega e é levado para a delegacia algum tempo depois. Então dá para dizer que ele chega na delegacia por volta das 4 e 4h30, certo? Certo. O primeiro advogado a chegar na delegacia foi um sujeito chamado Pedro Posse, tá? Ele diz que ele viu a notícia na mídia e saiu de carro do escritório dele até a delegacia. O escritório dele era em Barbacena, que é exatamente 100 quilômetros da delegacia ali, certo? Uhum.
Eu conversei com pessoas que estavam na delegacia e eles me disseram que o Pedro Poça chegou por volta de 1 hora depois que o Adélio chegou na delegacia, certo? Eu fiz esse trajeto no Google Maps várias vezes, tá? Entre Barbacena, o escritório dele, até a delegacia. E não deu nenhuma vez menos de 1h30 esse trajeto, tá? Pô, então até ele ver a notícia na mídia, pegar o carro, vão ir pra lá, ele deve ter levado no máximo entre a facada e o cara tá na delegacia preso 2 horas, que é um tempo bem apertado, levando em consideração que é 100 km de distância. Se ele andasse exatamente a 100 por hora e cheguei, levaria... Mas não dá pra fazer em 1 hora. É um tempo apertado mesmo. É apertado. Minimamente estranho. Entre o incidente e a chegada do Adélio na delegacia, existe um espaço de tempo grande, e nesse espaço de tempo grande é que a imprensa vai começar a noticiar. Então você calcula esse tempo. Espera um pouquinho. De onde saiu Pedro Poça para chegar a Juiz de Fora? Saiu de Barbacena. Pedro Poça saiu de Barbacena para ir para lá? Essa é uma questão que eu queria muito saber. Como que acontece o fenômeno do deslocamento do Pedro Poça para que ele chegue até o local em tempo recorde, né? E, olha, no momento que ele chega na delegacia, há quanto tempo tinha acontecido a comunicação com a imprensa? Então, até sair isso, e o Pedro vai dizer para mim que ele viu na imprensa, o que ele quer me convencer? Ele quer me convencer, não eu, mas a pessoa que está ouvindo e montando cronologicamente, que ele saiu de Barbacena e chegou lá em 10 minutos. Se ele fez isso, acho que aí é uma questão de ligar pro pessoal da DC lá, porque ele tem que estar na Liga da Justiça. Eu não vejo outra, né? Eu não vejo outra situação na qual ele possa responder isso. Né? Como que isso é possível? As leis da física são diferentes em Barbacena? Não sei. Só que nas investigações eu achei uma incongruência maior ainda do que o deslocamento do Pedro Poça, né? A gente sabe que o Zanoni, ele é contratado no dia seguinte para ir para lá. E no mesmo dia, de tarde, ele vai de avião, então, de Belo Horizonte para Juiz de Fora, para audiência de custódia do Adélio. Só que o Pedro Poça e o Zanoni, eles são colegas de equipe. E o Zanoni fala isso na entrevista, inclusive. Parte da minha equipe já estava em Barbacena. 2 advogados possuem escritório de advocacia em Barbacena. Bom, então aqui ele admite que já tinha alguém da equipe dele lá. Porém, ele, Zanoni, só foi contratado no dia seguinte. Isso. Então, no mínimo, é uma coincidência, ou ele já sabia que o Adélio ia precisar de um advogado. Isso. Ou é uma coincidência que o Pedro Poça, colega dele de equipe, estava lá e ele foi contratado no dia seguinte, ou essa história é inventada, eles já sabiam, né? Já sabiam. Amanhã, um cara assim, assado, vai precisar de um advogado e nós já estamos no... O que já chama a atenção é que eles estavam prontos para o serviço, ou seja, eles já sabiam de alguma coisa. Por quê? Porque para você conseguir uma aeronave, um piloto, combustível, plano de voo, o slot no aeroporto para decolar, existe uma série de procedimentos que demora muito tempo. Não é igual você ir na rua, esticar o braço e pegar um táxi. Decolar com uma aeronave de um município ao outro, você tem que ter tudo já organizado com prévia autorização, inclusive da aeronáutica. Então eu não acredito, e o Brasil não deve acreditar, que tudo estava pronto e que, por coincidência, esses advogados foram ali ver uma namorada e, por acaso, resolveram advogar para ela. Mentira! Todos estavam ali já sabendo e eles foram contratados, na minha convicção, por pessoas que sabiam de tudo. E da onde que ele levantou o voo? Onde é que estava o avião dele? Quem fez o plano de voo dele? Ele sabia se o avião estava com combustível para levantar voo ou não? Ele anda de avião todo dia? Vou no shopping. Levanta o avião e vai embora? Pra cima de mim? Quer dizer, esse é bom desse. Então, essas questões todas têm que ser respondidas. A internet foi bombardeada e várias pessoas, no YouTube a gente acha esse material, começaram a fazer, por conta própria, algumas reportagens dizendo que, para o autor da facada no presidente Bolsonaro, havia uma equipe com um avião a jato já disponível para atender o esfaqueador. Isso tudo veio. Não tem nada disso. Eu sou Zanoni, já sou piloto há algum tempo. Eu fui pilotando o meu próprio avião para Juiz de Fora. Fomos eu e Fernando Magalhães. O meu avião é um avião pequeno,
2 lugares, um Vans RV9, a hélice, disseram que era jato, enfim, colocaram turbina no meu teco-teco. Nós fomos de avião, eu fui pilotando, o avião é meu, já tive mais de um avião, gosto de aviação, mas isso não tem nada a ver com a contratação. Pessoal, eu levantei essa questão do plano de voo do Zanoni, um dos membros assinantes aqui da BP, que é fã da investigação também. E ele me comentou que essa operação que o Zanoni fez, de organizar um plano de voo no mesmo dia, né? Receber a ligação de manhã e de tarde estar viajando, isso é possível de fazer. Essa operação não demora mais que 2 horas para organizar. Então, possível é um tempo apertado, né? Ele fez, mas com certeza é possível. Esse espaço aéreo que o Zanoni usa no avião dele não é o mesmo dos aviões comerciais, né? Então é um espaço mais tranquilo. Porque se tratar de um avião menorzinho, eu acho que não deve. Até porque tem muito empresário que volta e meio, faz os bate e volta. Isso que não é nada absurdo. Passada essa questão polêmica dos advogados, vamos para outras evidências que podem apontar uma possível conspiração. O que eu quero trazer agora, para mim, é a evidência mais interessante de todas aí no caso, que é o que o Roveran vai trazer agora para nós. Eu tive acesso aos inquéritos, né? Não posso falar de fato, obviamente, que eu não vou falar quem me forneceu os 2 inquéritos, mas foi encontrado com o Adélio, né, algumas coisas muito intrigantes que vão fazer sentido depois de um bom tempo de investigação. Uma delas foi um papel, uma lista com uns números e letras que, à primeira vista, aquilo ali parecia, você fala, uma coisa aleatória, né? E depois, quando você olha, teve um iraniano que estava preso no Brasil, ele pede perdão presidencial e ele fala que ele vai contar como que o Adélio agiu, com quem que ele estava envolvido, etc. Ele fala que vai fazer revelações e esse cara, ele afirma que o Adélio estava com uma facção criminosa e que a prova disso é que ela deslocaria veículos para auxiliar ele naquele dia 6 de setembro. E que, portanto, o Adélio conheceria as placas dos veículos. Quando você olha aquela lista de novo, o que você tem ali? Você tem placas de veículos, né? Aquele papel que foi pego no 2º andar da rua Alfield, né? Em Juiz de Fora, lá pelas 3h40 da tarde. Mas quem é esse iraniano que diz possuir informações tão relevantes para a solução desse crime? Farhat Mavizi, apelidado de Tony, foi condenado por encomendar o assassinato de um auditor da Receita Federal, além de descaminho, lavagem de dinheiro, homicídio e organização criminosa. Marvisi ficou detido por cerca de 1 mês em uma cela vizinha à de Adélio Bispo, na ala médica da Penitenciária Federal de Campo Grande. Em conversas, o iraniano afirma ter descoberto que Adélio seria ligado a uma facção criminosa. Além disso, teria revelado o nome do mandante do crime e de uma outra pessoa, que teria passado para Adélio as informações sobre a agenda de campanha de Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. Segundo ele, essas 2 pessoas eram políticos importantes. Farhat conta que foram prometidos para Adélio R$500 mil caso ele assassinasse o doutor Jair. O iraniano ainda revelou que membros da facção criminosa que Adélio estaria ligado estariam em Juiz de Fora para dar cobertura e auxiliar ele na execução do plano. Porém, Farhat Mavizi deu uma condição para contar em detalhes tudo o que Adélio havia lhe confessado. Ele pediu um perdão judicial pelos seus crimes e a garantia de que poderia sair do país e ir para os Estados Unidos ou Israel, onde seus familiares estariam. Questionado como produziria provas das suas revelações, o iraniano disse que muitas mensagens e áudios nos computadores e nos celulares de Adélio poderiam revelar quem são essas pessoas e que há 99% de chances da polícia encontrar mensagens que corroborem com as denúncias feitas por ele. Por fim, o iraniano afirmou que Adélio não fez delação premiada e não revelou quem havia o contratado, porque tem medo de ser executado pela facção a qual pertenceria. Além desse papel com possíveis placas de carro, o que mais foi encontrado com Adélio e também na pensão onde ele estava hospedado? Quando Adélio é preso, o que foi encontrado com Adélio Bispo? Cartão de crédito internacional, 2 laptops, 6 aparelhos celulares, uma série de outros instrumentos e indícios
que aquilo era assim uma organização criminosa toda preparada para se matar e assassinar o presidente da República? Acho que são 2 computadores, acho que são 4 celulares. O que aconteceu? Ele tinha um celular vagabundinho, acho que o primeiro era analógico. Na hora que ele trocou o smartphone, ao invés de jogar esse daqui, ele guardou. Aí depois ele pegou esse daqui. Ou quebrou, ou trincou, ou ele conseguiu comprar um melhor. O que ele fez com esse? Ele guardou. Todos eles foram apreendidos. Todos foram submetidos à perícia. É o presidente da República. Será que a ABIN, dizem, né, que até que a Mossad israelense cooperou nisso? É fofoca, é boato, porque eu só ouço teoria louca nesse processo. Não acharam nada, teoria da conspiração. Eu acredito naquilo que um ministro disse e a literatura criminal relata. Trata-se de um lobo solitário. Essa expressão. Outra suspeita que surgiu durante as investigações foram 2 mortes que ocorreram dentro da pensão em que Adélio havia se hospedado antes do atentado em Juiz de Fora. Embora tenham acontecido 2 falecimentos, 2 pessoas tenham morrido na pensão, essas pessoas já tinham comorbidades, essas pessoas já estavam doentes, né? Então, uma pessoa já sofria de câncer há um bom tempo, a outra pessoa, não lembro qual era a doença dela. Então, na minha visão, não é que essas pessoas sabiam demais e foram mortas. E sim que elas já estavam mesmo morrendo, já estavam nesse processo mesmo, e elas acabaram morrendo. A Polícia Legislativa investiga se Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, esteve na Câmara dos Deputados no dia do ataque ao presidenciável. Existem 2 registros de entrada na Câmara em nome de Adélio no dia 6 de setembro. Trabalha-se com a hipótese de que alguém teria tentado forjar um álibi para Adélio Bispo de Oliveira. Olha, a questão do álibi é muito estranha. Houve dada a entrada da Adélio aquele dia? Houve, mas como que isso aconteceu? Segundo o que o sujeito esclareceu às autoridades, ele foi procurar o nome do Adélio, se ele já tinha ido à Câmara algum dia, e aí ele acessou o cadastro do Adélio e falou, puxa, será que é esse Adélio mesmo? E aí, ao invés de encerrar, né, conferiu a informação e encerrou, ele salvou. Então ele fez um update, e aí nesse update deu a entrada dele na Câmara. Para mim, essa desculpa nunca colou. Imagina que cada vez que o gerente do banco salvar o teu nome, haver uma alteração na sua conta. Não pode funcionar assim. Ou o sistema da Câmara é uma porcaria, ou a história está muito mal contada. Nós acabamos de assistir uma série de evidências que apontam para uma possível conspiração para matar o Jair Bolsonaro. Vejam bem, se essa conspiração existisse, quem seriam os interessados e os beneficiados da morte dele naquele dia? Eu só quero deixar claro aqui que, por motivos legais, não estamos acusando ninguém. O que vamos apresentar agora são meras conjecturas baseadas nas informações que nós temos, sem nenhum caráter denunciatório, beleza? Mas antes eu quero descartar primeiro 2 nomes aqui. E o primeiro deles é o do Jean Willis. Logo que a filiação de Adélio Bispo ao PSOL veio a conhecimento público, surgiu a tese de que o partido poderia estar envolvido com a tentativa de assassinato de Bolsonaro. A teoria ganhou atenção nas redes sociais quando um ativista político conhecido como Mergulhador revelou em lives no YouTube, ainda em setembro de 2018, que o ex-deputado do PSOL foi mencionado por Adélio em uma conversa durante a greve dos caminhoneiros em 2017, quando posou para uma foto com o futuro esfaqueador em Florianópolis. O fato foi muito repercutido, tendo sido compartilhado pelos filhos do presidente, aliados políticos e apoiadores. Porém, chamado para depor pela Polícia Federal, Mergulhador não manteve a sua versão. Sobre a menção de Jean Willis, o ativista não cita em nenhum momento ligação de Adélio com o ex-deputado ou supostas visitas ao seu gabinete. Jean Willis acionou a justiça após o incidente.
que condenou diversos deputados, empresários, jornalistas e até os filhos do presidente a deletarem as postagens feitas sobre o assunto e ainda a pagarem uma indenização para o então deputado do PSOL. O segundo nome que eu queria descartar aqui é o próprio PT. Tá? Membros do partido, Lula, eu não consegui encontrar nenhuma relação deles com o Adélio Bispo ou com membros de uma facção criminosa, nesse caso específico, né? Eu só achei uma fala do Dirceu, na qual ele diz o seguinte: podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né, ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, né? Essa decisão do TSE de proibir a exibição acabou gerando um enorme hype em cima desse documentário. Mas a verdade é que nós realmente não encontramos nenhuma ligação do PT com a facada em Jair Bolsonaro. Nenhum conteúdo desse documentário foi alterado por causa do pedido do PT ou da decisão do TSE. E pelo histórico do programa, vocês sabem que eu não iria me furtar de uma chance como essa. Bom, o iraniano falou que o Adélio teve ajuda de políticos e de uma facção criminosa. A polícia conseguiu achar alguma relação tanto do Adélio com a facção ou com os políticos? Durante as investigações dos inquéritos, foram descobertos indícios da ligação de Adélio Bispo e seus advogados com o crime organizado. Adélio é amigo de infância de um dos integrantes de uma facção criminosa, tendo crescido junto com ele na sua cidade natal. Vem, como é conhecido, foi preso por homicídio, mas já cumpriu a pena e até 2018 mantinha contato com Adélio pelas redes sociais. Mas a perícia feita nas correspondências eletrônicas de Adélio concluiu que não haviam conversas relevantes sobre o caso de Bolsonaro e não prosseguiu nessa linha. Outra relação com o crime organizado foi encontrada entre os advogados de Adélio. Consta nos inquéritos que Fernando Magalhães, que se deslocou de avião junto com Zanoni no dia seguinte ao atentado, teve entre seus clientes nos últimos anos 3 membros da mesma facção criminosa. Para reforçar a tese, agentes penitenciários e colegas de cela relatam que o próprio Adélio diz ser membro da quadrilha. Uma das teorias descartadas desse documentário foi de que a facada no Jair Bolsonaro, na verdade, foi um teatro para eleger ele. Recentemente, um vídeo que sustentava essa tese foi removido pelo YouTube. E ao excluir o vídeo, o YouTube disse o seguinte: o material viola sua política contra discurso de ódio e bane qualquer conteúdo que negue, banalize ou minimize eventos históricos violentos, incluindo o esfaqueamento de Jair Bolsonaro. Essa é uma tese realmente bastante absurda, né? Todo mundo viu o vídeo do Adélio esfaqueando o Bolsonaro, foi encontrado sangue do Bolsonaro na lâmina, né, da faca. Sei lá, não tem nem o que falar sobre isso, meio ridículo demais, talvez. Mas isso não impediu que a teoria se difundisse entre deputados, celebridades e opositores do presidente. É a famosa fake news do bem. Eu não acredito que houve facada. Eu não acredito em facada de Bolsonaro nenhuma. Eu não acredito. Capa da chuva, não acredito. Bom, vamos então aqui pro nosso último suspeito dessa hipotética conspiração. Eu quero deixar muito claro que a gente não tá acusando ninguém de nada aqui. Isso tudo é uma ficção. O que vamos apresentar a seguir foi uma teoria trazida pelo jornalista Ricardo Roveran. Enquanto a gente estava conversando sobre o caso, ele me apresentou essa teoria, eu achei ela bastante intrigante. Eu resolvi apresentá-la aqui no programa. E eu acho que por essa, ninguém esperava. As mudanças ocorridas a partir das manifestações de 2013, resultante das insatisfações populares com a corrupção e a crise econômica instaurada no país, deram início a uma nova fase política no Brasil. Jair Bolsonaro surgia no horizonte como um representante deste sentimento. Com a popularidade cada vez maior, liderando pesquisas e juntando multidões por onde passava, estava depositada nele a confiança de grande parte dos brasileiros que queriam uma mudança do sistema estabelecido. A morte de Bolsonaro naquele momento causaria uma grande comoção. Quem poderia substituí-lo na corrida presidencial e carregar suas bandeiras na presidência? A Resolução 23.548 de 2017 do TSE diz no seu artigo 68 que, em caso de falecimento do candidato após o fim do prazo de registro, o seu partido político, o PSL, ficaria responsável por definir um substituto. Foi com base nesse contexto que o jornalista Ricardo Roveran desenvolveu a sua teoria acerca do caso. Bolsonaro não ia para Juiz de Fora no dia 6 de setembro. Ele ia no dia 6 de agosto. A agenda dele era com associação comercial.
E aí o pessoal fica de sobreaviso, porque o Bolsonaro adia essa ida por um mês. Quando ele adia essa ida por um mês, apenas quem tinha acesso a essa informação era quem cuidava da agenda do Bolsonaro. Segundo as informações que eu levantei, era o pessoal do Bebiano. O Bebiano era presidente temporário, né, da Nacional. Então ele acabou agregando tudo da campanha para ele, por conta desse modo dele de trabalhar extremamente centralizador. O Bolsonaro era blindado pelo Bebiano. Para você falar com o Bolsonaro, você teria que passar pelo Bebiano. Porque se o Adélio é um louco e um belo dia, na história do planeta, na história da política mundial, ele cai de paraquedas no colo do Bolsonaro com uma faca na mão, então isso é um fato que precisa ser examinado. Agora, por outro lado, se o Adélio premeditou, para que ele pudesse premeditar, o pressuposto é que alguém conhecesse a agenda do presidente. Inclusive, logo após o atentado, eu fui chamada para depor na Polícia Federal e, assim, eu fui muito clara no meu depoimento. Eu disse que até o momento, quem sabia dessa agenda era só a gente que estava na organização e a gente tinha sido acionado diretamente por parte do pessoal do PSL, que, no caso, eram as figuras do Bebiano e o Marcelo Álvaro Antônio. Então, assim, eles queriam entender como essa agenda vazou para que o Adélio estivesse na cidade antes da data, de fato, que ocorreu o atentado do presidente Bolsonaro. Na minha opinião, existia um grupo formado com 5 nomes, né, que eram necessários naquele momento para o cenário que se formou posteriormente. Na época eu comentei isso nos bastidores, comentei isso com alguns colegas que estavam também na investigação. E, de repente, um jornalista descobre uma coisa, vai fazer uma entrevista sobre o inquérito das fake news, que esse jornalista, por acaso, do destino, Oswaldo Eustáquio. E quando eu vejo a matéria dele na tela, quase que eu caio da cadeira. Por quê? Porque ele traz a informação de que havia um grupo chamado PSL Raiz, cujos nomes que eu falei nos bastidores, que ninguém sabia, estavam exatamente nesse grupo. Quer dizer, o grupo existia de fato. Para premeditar a facada, precisava existir esse grupo. E o Eustáquio traz exatamente isso na matéria dele. Um grupo chamado PSL Raiz que tinha exatamente esses nomes. E aí, eu me lembro daquele dia, eu sentei na escada, liguei para o Eustáquio, falei, Eustáquio, saia do país porque vão prender você. Ele falou, não, mas eu não sei o quê. Eu falei, não é por causa disso. Você não sabe onde você mexeu. Você não sabe o que você encontrou. E eu não posso falar muito para você a respeito disso, que a gente tá no telefone. Eu falei para ele, vão prender você. Isso antes dele ser preso. Eu lembro até hoje, eu estava sentado na escadaria em Brasília, eu liguei para ele e falei, Eustáquio, saia daí. Antes do incidente que ele foi parar na cadeira de rodas. Existe uma outra coincidência muito forte para mim, que leva ao raciocínio desse grupo de 5 pessoas, onde o Bebiano entra, que existia uma pessoa pedindo para que o Luiz Felipe não fosse o vice do Bolsonaro. Existia, na época, uma pessoa que depois ia se eleger deputada, inclusive. Né? Ia dar bastante dor de cabeça lá na frente. E esta pessoa estava pedindo ali, então, não, Luiz Felipe não, isso aqui é Bebiano. Estava forçando o nome do Bebiano, segundo as informações que eu levantei, segundo as pessoas que participaram da campanha que eu conversei. Estava tudo certo para que o Luiz Felipe fosse o vice do presidente Bolsonaro. E aí aparece, de repente, um dossiê, umas inverdades ali, etc., pichando a honra do Luiz Felipe. Em novembro de 2019, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança disse em entrevistas que Bolsonaro lhe revelou que não o escolheu para ser vice na chapa, porque o ex-presidente do PSL, Gustavo Bebiano, havia armado contra ele. Bebiano produziu um dossiê onde estariam fotos do deputado agredindo um mendigo e mantendo relações homossexuais.
Fontes próximas ao presidente confirmaram que o dossiê foi feito. E as fotos forjadas fizeram com que Bolsonaro desistisse da escolha. E o Bolsonaro desiste dele e de supetão, do nada, aparece e fala assim, não, vai ser o Mourão. Segundo os meus cálculos, quando o Bolsonaro traz o Mourão e não o Bebiano, esse pessoal tem que adiantar os planos. Por quê? Porque você tem uma lei eleitoral que diz, uma resolução do TSE de 2017, que vai dizer o seguinte, que se o candidato falece 20 dias antes da eleição, a imagem dele permanece na urna. Então as pessoas não votariam Bolsonaro, votariam outro nome, mas a imagem na urna ia aparecer do Bolsonaro. Porque não dá para você fazer isso por causa da preparação das urnas, né? Eles não começam a preparar assim, em cima da urna, pirim-pim-pim, varinha de condão, sai uma urna pronta. Não é assim que funciona. Tem uma preparação, são 5.565 municípios no Brasil. Cada município tem 3, 4, 5 escolas, cada escola tem 10, 15, 20 zonas eleitorais. Cada zona eleitoral vai ter uma urna. Então, caso o seu candidato faleça, venha a óbito, antes 20 dias antes da eleição, a imagem dele permanece na urna. Isso é uma lei, uma resolução do TSE. Você vai falar, bom, o crime foi cometido no dia 6 de setembro. A eleição foi acontecer lá para o dia 3 de outubro. Então, nesse intervalo, se o presidente falece, a probabilidade de alguém usar isso e usar a lei atrelada a este fato para confundir a população, a pessoa pensa que está votando Bolsonaro e está votando em outra pessoa, é muito grande. E aí você diz o seguinte, bom, se o Bolsonaro fica com o Bebiano, opção A, ele escolhe, fala assim, não vou querer o Luiz Felipe porque apareceu um dossiê e vou desistir dele e o Bebiano entra. Se o Bolsonaro fica com o Bebiano, eles têm tempo de agir. Agora, caso isso não aconteça, então o caminho tem que ser outro. Então o Bolsonaro tem que ser morto nesse prazo, nesse intervalo. Por quê? Porque senão eles perderam tudo, porque eles perderam o vice. Então eles têm que aproveitar essa legislação para poder matar o presidente, para poder tomar o poder. Porque senão, se isso não acontece, quem que entra? Entra o Mourão. E aí com o Mourão também, eles não iam ter que fazer o quê? Matar o Mourão também? Entendeu? Eles não iam tomar o poder desse jeito. Eles falam, bom, não vamos tomar o poder assim. O que a gente faz? A gente tem que matar esse cara antes da eleição. A gente usa a lei a nosso favor e elege quem o PSL quiser. É claro que isso tudo que eu estou falando está no nível das hipóteses de investigação. Uma investigação, para quem não sabe, é você usar a metodologia científica na solução de um crime. Para você usar a metodologia científica, você tem que levantar todas as hipóteses e testar uma por uma, fazer a indução, né? Caso isso aconteça, seria assim associado. Caso aquilo aconteça, seria de outro jeito. E aí você vai derrubando as impossíveis até que só sobre uma possível no final. Então, neste caso que eu estou dizendo, essas hipóteses também têm que ser pensadas. Eu digo PSL, não estou acusando o PSL disso, mas estou dizendo que, de fato, isso seria uma vantagem política num jogo psicopático. Eu lembro de ouvir, né, na época que os policiais falaram para ele, Jair, não vá, a gente não vai conseguir garantir sua segurança. Mas, né, segundo dizem, o Bebiano chegou para o Jair e falou, capitão, o pessoal está gritando seu nome aí, vai ficar muito chato se o senhor não sair para conversar com o pessoal. E o Jair, que sempre gostou muito dessa proximidade e gostava de ter esse calor humano, de entrar, cumprimentar todo mundo, ele, né, um apelo desse ele não tinha como resistir. Então ele falou, não, eu vou. E acabou enfrentando a multidão e aconteceu essa tentativa de homicídio, né? Tem uma questão que surge dessa teoria que o Roveri apresentou, que é uma questão que envolve a Joyce Hasselman, certo? A Joyce Hasselman supostamente é um membro desse grupo do PSL Raiz e ela deu uma entrevista pro Morning Show na Jovem Pan, no qual ela diz o seguinte: naquele dia a célula não estava completa. E algumas pessoas que geralmente estavam naquele momento quente da campanha ao lado dele, como o Bebiano e eu, nós não fomos comunicados dessa agenda. Só que o Bebiano estava lá no dia. Ele aparece em várias fotos, vídeos, né, atrás do Bolsonaro, em vários momentos ali durante aquele dia. Então por que ela dá essa entrevista querendo tirar o foco dela aí do Bebiano? No mínimo suspeito. Por que ela ia levantar essa bola?
Que ela sabia que ele estava lá. Por que ela vai falar isso? Não são evidências, mas são premissas de raciocínio que levam você a imaginar que é mais fácil a turma tucana ter armado tudo isso ou a turma do PSL ter armado tudo isso do que propriamente dito o pessoal do PT. Eu imagino isso pela minha leitura, estou sendo muito sincero aqui. Fato curioso é que após a morte do Bebiano, o celular dele foi destruído. Mas onde Adélio Bispo entra nessa hipótese? Qual seria a relação dele com esse grupo de pessoas? Qual seria o papel da igreja na qual ele fazia parte e que custeou parte dos seus advogados? A imprensa foi atrás de 3 igrejas, né? Foi atrás de 3 igrejas dizendo que o Adélio faria parte de alguma delas. Foi atrás do pessoal dos Testemunhos de Jeová, o Adélio não fez parte dos Testemunhos de Jeová. Ela foi atrás de uma igreja, salvo engano, os Adventistas, né? O Adélio participou dos Adventistas? Participou, mas tinha 16 anos de idade. Depois ele abandonou aquela igreja e então não fez mais parte dela. E depois foi atrás de um senhor que abriu uma igreja na casa dele, lá em Montes Claros, que é uma pessoa super pobre. Ainda você vê a casa dele ainda fazendo acabamento naquela época, um lugar pequeno. Você fala, esta pessoa, com certeza, pelas condições que ela apresenta, não tem nada a ver com o assunto. Isso é evidente que não tem nada a ver com o assunto. E ele falou, o Adélio não fazia mais parte aqui da minha igreja também. E aí você diz, qual era a igreja, então, que esse cidadão de muito boa fé, que pagou, né, esse filântropo do terrorismo, ele chegou ali e custeou o Zanoni, custeou os advogados. É a grande curiosidade que é o seguinte, a igreja que tem o costume de enfiar ideia na cabeça dos outros é uma igreja chamada Maranata. Né? Existem inúmeros problemas, inúmeras pessoas que você vai encontrar uma rápida pesquisa na internet falando nisso. Eu não tenho nada contra, nada a favor. Isso que eu estou falando são fatos, né? Já teve investigações policiais sobre essa igreja, etc. E eles têm esse negócio de que Deus mandou isso e aquilo. Quando você investiga isso, quando você coloca essa igreja ali, por que eu coloco essa igreja ali? Porque essa igreja é muito forte na região de Montes Claros. Então a probabilidade do Adélio não ser de nenhuma daquelas 3, que ele de fato não era, e ele sim ser dessa igreja, é muito grande. E aí você começa a ter, opa, se o Adélio disse que Deus mandou, né? Da onde ele tirou a ideia que Deus mandou? Quem disse para ele, quem foi o profeta, né? Por assim dizer, que convenceu Adélio de que Deus estava dando essa ordem? Nessa hipótese do Adélio realmente acreditar que alguém mandou, eu acho que aí seria o caso de dar uma olhada mais de perto, né? Eu não estou acusando, pelo amor de Deus, a Maranata ter feito nada. Mas aí vai entrar um segundo fato. O deputado de Minas, o Marcelo Álvaro Antônio, que depois foi ser ministro do Turismo, era dessa igreja. Como que você encontra o Adélio? Você precisa de um louco, entre várias aspas, não louco no sentido de doença mental, louco no sentido do sujeito disposto a fazer, inconsequente. Sujeito que você fala, vai lá, ele vai. Como você chega no Adélio nessa conjuntura? Você precisa de alguém que esteja participando da Maranata e que faça essa ponte. Depois de tudo isso que a gente apresentou, depois de 4 anos, né, do atentado à vida do Jair Bolsonaro, atual presidente da República, há quantas andas a investigação? Cara, durante os inquéritos foi solicitado a quebra de sigilo telefônico e financeiro dos advogados do Adélio Bispo, certo? Só que a OAB entrou com um pedido para impedir essa quebra de sigilos, né? Alegando que isso violava o sigilo que tem entre advogado e cliente, certo? A Associação Brasileira de Advogados Criminalistas divulgou nota classificando a busca como flagrantemente ilegal. A entidade afirma também que o episódio pode configurar um perigoso precedente para a inviolabilidade dos escritórios de advocacia. No dia 3 de novembro de 2021, quero que o senhor decore essa data, eu vou também passar para o senhor, Henrique, uma coletiva de imprensa minha mostrando isso.
Como é que estava? Qual era o status daquele processo naquele momento? O inquérito havia sido encerrado. O inquérito encerrado, eu juntei nos autos a minha procuração dada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Peticionei e coloquei minha tese ali. Fiz a sustentação oral, despachei com todos os desembargadores federais de forma virtual, está gravado e foi para o YouTube. E ali eu tive vitória. E graças à minha vitória e ao meu trabalho, foi reaberto o caso Adélio Bispo e o inquérito segue em curso e as investigações seguem em curso graças ao meu trabalho. Eu gostaria de falar muito mais, mas eu não posso, eu sou impedido por questões legais, por ser advogado do presidente, porque esse inquérito, esse procedimento tramita em segredo de justiça. Ou seja, se eu falar qualquer coisa aqui para o senhor nessa entrevista, eu seria punido pela OAB, punido pela própria Polícia Federal, representariam contra mim e, paralelamente, eu estaria prejudicando e traindo o meu cliente, o presidente Bolsonaro. Então, infelizmente, eu peço desculpa ao senhor, Henrique, eu não posso dar mais detalhes e me manifestar sob pena de eu ser punido legalmente, inclusive. Eu não tenho condição, peço desculpa a você. Mas se as pessoas soubessem o que está no inquérito, o que está acontecendo nas investigações, como é que seria a reação das pessoas no geral? As pessoas se revoltariam. Eu vou resumir em 3 frases. O comunista, ex-militante do PSOL, radical, Adélio Bispo, que tentou matar Jair Bolsonaro, não é louco. Não agiu sozinho e havia um grupo de pessoas com ele no dia. Os advogados defende qualquer um, defende facção. Não, e defenda. Se pagar, defendo qualquer um. Qualquer um. Não tem facção, eu não sou do CV, do PCC. Eu defendo quem paga. O Sobral Pinto já dizia, não é profissão para covarde. E não é mesmo, não é. Eu acho que é o seguinte, eu acho que investigar é uma coisa séria e que você tem que fazer de forma desapaixonada. A maior dificuldade que eu tive o tempo todo foi enfrentar a quantidade, a enxurrada de informações falsas que chegaram até mim e que eu tive que provar, procurando a prova de se aquilo era verdade ou era mentira, eu chegando à conclusão que era mentira. Por exemplo, o Adélio recebeu 18 ligações da Manuela Dávila. É mentira. Ela entrou na justiça contra isso. E esse tipo de coisa, para quem está investigando, atrapalha muito. Você imagina você atrás da ligação do Adélio com a Manuela Dávila e o cara não conhece ela. Mas está todo mundo falando e te cobrando aquilo ali, e você indo atrás e você chega à conclusão que não. Não dá para você ficar preso em questõezinhas menores de pessoas que querem resolver o caso a partir de uma informação isolada. Você tem que pegar todas elas, fazer o conjunto, isso liga com aquilo outro, tal, montar o quebra-cabeça e ver a figura que forma no final. Aí você vai ter resposta. Antes disso não dá. E você só vai fazer isso de forma desapaixonada. Você olhar de fora e falar, não sei o resultado que der, o que der vai ser a verdade, e a verdade é o que eu vou falar, independente de quem vai gostar ou não. É isso. Um momento muito desagradável, porque foi um momento muito triste ali, um momento, querendo ou não, que marcou um lado bem triste, ruim, desse serviço ali. Querendo ou não, é um serviço que você está ali para fazer e acontece uma surpresa dessa. Ali a gente acaba, não que a gente não está acostumado com situações que aparecem do nada, mas a gente fica aborrecido. E a gente se cobra automaticamente também naquele momento ali. Esse dia 6 de setembro foi um marco, assim, que deixou, vamos dizer, uma marca muito ruim para Juiz de Fora, né? Recentemente ele esteve em Juiz de Fora, no primeiro turno da campanha. A gente pôde presentear ele com uma certidão de renascimento, juiz forano de coração. Ele ficou muito feliz, a gente tem certeza que essa mancha, pelo menos para ele, Juiz de Fora não vai carregar. Então apresentamos aqui evidências, mostramos aí nossas teorias sobre a tentativa de assassinato do então candidato Jair Bolsonaro. E antes da gente encerrar aqui, eu só queria dizer uma coisa. Nós tentamos uma entrevista com o próprio presidente, para ele relatar o que ele sentiu naquele dia, como é que foi para ele todos esses acontecimentos, o que ele acha das investigações e tal. Mas eu fiz o contato com, muita gente, eu tentei realmente convidar ele para esse episódio, mas não me responderam, falei com a agenda, eles não retornaram mais. Então, infelizmente, não tivemos aí depoimento do presidente nesse episódio. Lembrando que esse não foi o único episódio dessa série que teve a sua exibição proibida durante as eleições.
O episódio do Celso Daniel ele foi removido do YouTube, mas você encontra ele aqui na nossa plataforma, juntamente com todos os episódios da primeira e da segunda temporada. Uma outra coisa que também encontra aqui na plataforma é a loja da Brasil Paralelo. Lá vocês vão ter todos os produtos do Investigação, tem a caneca, tem o caderno, tem boné da Brasil Paralelo, tem caneta, tem chaveiro. Acessa lá, deve estar aí no cantinho superior da tela e adquira os produtos. Fora isso, foi um prazer e um orgulho imenso aqui terminar mais uma temporada de Investigação Paralela juntamente com meu grande amigo Felipe Benck. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, sobre as teorias e evidências aqui que trouxemos e apresentamos. Terceira temporada? Não sei ainda se teremos uma terceira temporada, Benck. Eu tenho uma lista de casos aqui que foram sugeridos pelos membros que eu gostaria muito de investigar. Quero aproveitar e agradecer aos nossos membros que acompanham a Investigação Paralela desde a sua primeira temporada até agora. Eu espero que isso aqui seja um até breve e não um adeus. Exatamente. Então, pessoal, até uma próxima aí.